Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do nosso canal Quero Me Cuidar. Toda semana um tema diferente com um profissional diferente para te ajudar a se cuidar mais e melhor. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito curioso e que muita gente nem faz ideia, que é entender que muitas doenças, as causas, as raízes, as relações dessa doença estão na boca. Olha só, e quem vai falar com a gente sobre isso, minha convidada de hoje, é a doutora Luciana Storck, dentista integrativa, e a gente pode dizer que você vive isso diariamente no consultório, Luciana? Sim, Lu. É uma alegria estar aqui com você novamente e ainda mais falar sobre um tema que eu adoro, que é a odontologia biológica integrativa. É de grande relevância a gente falar da importância do olhar da boca como contribuição para os processos de cura e resolução dos problemas de saúde das pessoas. Olha, como um todo, né? Isso, exatamente. Então, nós somos seres únicos, né, integrados. A gente não pode entender a boca separada do corpo, assim como o corpo separado da boca, né? Então, quando para citar um exemplo, quando nós temos um adoecimento como uma diabetes, uma cardiopatia, uma dor crônica, e você busca no serviço de saúde, seja num médico, num nutricionista, num fisioterapeuta, até mesmo no dentista, a solução dos seus problemas, a gente tem que entender que nós temos que abraçar todas as causas desse processo de adoecimento, inclusive as causas bucais. Ou seja, quando a gente fala de doença bucal, nem sempre uma doença na boca tem a causa e a consequência somente na boca. Não. As doenças, elas sofrem uma forte influência da boca. Uma parte por causa da microbiota, né? Nós temos uma microbiota bucal bem diversificada, né? E ela tá dentro do trato digestivo, então só aí a gente já sabe que a boca está relacionada com toda a digestão até o reto, né? Então, quando nós temos uma desbiose na boca, uma desbiose no intestino, isso gera um processo de adoecimento por inflamação, por desequilíbrio, enfim. Né? Nós entendemos a boca como um reservatório de toxinas, né? E eu tô falando de metais pesados, de materiais restauradores tóxicos, de contaminantes de uma forma geral que podem ter uma grande influência nos processos de adoecimento. E a gente tem que entender também que a boca é um lugar de inflamação e de infecções. As principais doenças bucais são de causas infecciosas, né? Então, se a gente falar de cárie, de doença periodontal, de cavitações, elas são fortemente doenças inflamatórias e infecciosas. Vamos começar a entender isso na prática. Por exemplo, é uma doença que não tem nada a ver com a boca, assim, não é bucal, mas que a causa tá na boca. Dá uns exemplos pra gente entender. Lu, doenças articulares. Qualquer IT, bursite, tendinite, artrite, artrose, degenerações articulares como condromalácia do joelho. 50% das doenças articulares são focos bucais. Os outros 50% são outras causas. E aí a gente vai para a questão genética, para a questão de peso, o esporte, um exercício inadequado, ou enfim. Aí os outros 50% são de outras causas. E como saber se está na boca a causa? Aí a gente precisa investigar, Lu. Vamos dizer que um paciente tem condromalácia grau 3 ou 4 no joelho, ou bilateral, ou num joelho só, certo? E ele faz um tratamento ortopédico, fisioterápico, e não tem uma melhora, não tem uma resposta. Aí o que os pacientes que chegam lá comigo falam? Olha, isso não tem jeito. Meu Isso joelho aqui que não é tem. assim. E meu joelho é assim. Nossa, meu joelho tem 80 anos. Meu joelho tem 90 anos. E aí a gente faz uma avaliação global, né? Eu escuto todas as queixas do paciente, desde uma queda de cabelo a uma unha encravada, um fungo na unha do pé, enfim, eu escuto todas as queixas. E aí eu investigo se na boca nós temos influências ou relações que podem estar relacionadas a esse processo de adoecimento. Então, vamos dizer que eu estou citando aqui a condromalácia, certo? Sim. Que é um processo inflamatório, degenerativo, articular, no joelho. E a gente tem um foco bucal
que pode ser ou no meridiano de energia correspondente ao joelho, ou um foco inflamatório infeccioso de um canal, de uma cavitação, de uma doença periodontal. E eu tô falando, no caso da doença periodontal, Lu, é aquela doença que dá na gengiva, tá? Processo inflamatório infeccioso gengival. E às vezes nem tá doendo. Ele pode estar ali com o processo ali, não tá Crônico. doendo. Isso. E aí nós temos, então, uma liberação de citocinas inflamatórias que caem na corrente sanguínea e podem adoecer qualquer parte do corpo. Lógico, aqui eu estou citando a condromalácia no joelho, mas pode adoecer qualquer órgão ou qualquer parte do corpo. E nós temos também uma via de contaminação por bacteremia. Da mesma forma, caem bactérias da gengiva, de uma cárie, de um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal não satisfatório, de uma cavitação osteonecrótica, que são focos inflamatórios infecciosos ósseos. E aí, por bacteremia, isso também pode adoecer qualquer parte do corpo. Então, a boca funciona como um reservatório. E aí, isso se sustenta. Como a gente não remove o foco na boca, então a pessoa trata o joelho, trata o fungo no pé, mas não trata o reservatório desse fungo, desse vírus, dessa bactéria que está ali guardado na boca. E aí a bacteremia acontece e aí volta a adoecer um órgão sensível ou um órgão mais fragilizado, né? Entendendo, Lu, que o corpo fala também, né? Por que você está tendo uma condromalácia no joelho, né? É só por causa do joelho? Não. Então, nesse caso, você identificando, por exemplo, que tá na boca, você resolvendo a questão na boca, a pessoa pode simplesmente curar aquela doença? Acontece? Sim, é lógico que seria uma pretensão da minha parte dizer que somente cuidar da boca resolveria uma condromalácia grau 3 ou 4 do joelho. Lógico que a gente precisaria tratar, acionar todas as causas do adoecimento. Porém, se a pessoa vai no nutricionista, vai no educador físico, vai no fisioterapeuta, exato, e não vai no dentista, não resolve. Entendi. É isso que eu quero dizer. A gente precisa identificar todas as causas do adoecimento e então tratar todas as causas para então a pessoa ter um melhor resultado. Até porque muita doença tem essa questão de ser multicausais e às vezes a gente exclui a boca. Não, exatamente. Na verdade, isso sempre acontece, tá? Sempre acontece. Hoje não mais. Hoje a gente já tem, assim, a odontologia biológica integrativa tá, assim, tem uma grande, assim, difundida. As pessoas já chegam, sentam na cadeira para conversar comigo e falam assim, olha, eu tô aqui porque a minha PCR tá alta. E eu olho assim, meu Deus, que já bacana, tá né? Exatamente. Olha, eu tô aqui porque a minha PCR tá alta, eu já faço um tratamento, já faço atividade física, já tô com a nutricionista funcional e a minha PCR não baixa. Então, já sei que é a boca. Então, assim, chega com esse grau de esclarecimento, né? Quais outros exemplos dessas doenças que tem essa relação e tem a causa também na boca? Por exemplo, diabetes, Lu. A diabetes, ela é fácil de compreender, né? Porque é uma doença inflamatória e que tem múltiplas causas. É lógico que alimentação, estilo de vida, sono, estresse, influenciam no processo de adoecimento da diabetes. Fatores também genéticos, ou seja, aumenta o risco para a pessoa desenvolver diabetes. Principalmente a tipo 2, que é adquirida, né? Isso, exatamente. Então, estilo de vida, alimentação, exercício, sono, isso tudo influencia. E a diabetes, ela é uma doença extremamente dependente da saúde bucal. Olha. Então, o paciente que é diabético tem que ter a consciência de que se não remover focos inflamatórios infecciosos bucais, vai ser muito mais difícil ele controlar a glicemia. E vai ser muito mais favorável um agravamento da doença. Você sabe que o diabético aumenta o risco para doenças cardiovasculares. Então, aumenta o risco para cardiopatias, hipertensão, AVC, uma série de consequências em função da diabetes. E se ele tiver um foco inflamatório infeccioso bucal, como uma gengivite, uma periodontite, um tratamento endodôntico insatisfatório, uma cavitação, essa inflamação na boca aumenta a diabetes. E a diabetes aumenta a inflamação na boca. Nossa. Então, é uma via de mão dupla.
E aí não consegue resolver nenhum problema nem outro. Isso Se fica ele muito não mais tiver difícil. Por isso. exemplo, tem um caso, Lu, de pacientes que eu avaliei e que não sabia que era diabético, Olha. né? E esse paciente é muito grato, ele disse que eu salvei a vida dele. É uma pessoa que às vezes vai lá no consultório e só me dá um abraço, né? Então, assim. E ele tava com. E ele estava com uma doença periodontal. E aí eu perguntei para ele assim: você tem história de diabetes na família? Aí ele disse assim: tenho, minha mãe é diabética. Aí eu falei para ele: olha, eu desconfio que tem uma possibilidade de você estar diabético, porque a situação da sua gengiva está muito grave. E ela me faz desconfiar que você tem um problema de diabetes, ou no mínimo uma pré-diabetes ou uma resistência insulínica. Você faria um exame se eu solicitar? Ele: não, faço, sem problema. E aí, Lu, quando veio o resultado de exame dele, estava assim, extremamente descompensado. Foi um caso dele ir para uma emergência, né, fazer um atendimento e tudo. Então, através de um exame bucal, a gente pode identificar doenças. E eu citei aqui a diabetes, mas a gente, através do exame bucal, a gente identifica alterações na tireoide, a gente identifica fatores hormonais, doenças autoimunes. Então, através de uma avaliação intraoral, e é uma avaliação, Lu, bem feita. Hoje em dia, a pessoa senta na cadeira, o dentista não quer nem conversar, não quer ouvir a história, não quer ver exame, não quer olhar tecidos moles, não quer resolver dente. Pontual, Isso, né? quer resolver dente. Então, não adianta, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, a gente tem que fazer um exame extraoral, a gente tem que fazer um exame intraoral, a gente tem que avaliar exames laboratoriais. Sem esses exames, Lu, a gente fica sem parâmetro. Então, esse é o paciente, para citar o exemplo da diabetes. Se eu fizesse o exame inicial, visse que ele estava descompensado e abandonasse esse paciente, não visse nunca mais, não pedisse mais exames, não desse um acompanhamento, como é que você sabe se o paciente melhorou ou não? E por mais que você tratasse a questão periodontal ali, a diabetes, como você explicou, iria agravar e de fato ele não ia conseguir resolver nem a questão periodontal. Não, Lu. Ou só momentâneo, Enquanto né? tem a glicemia alterada, descompensada, a diabetes se sustenta. Por quê? Porque quando a glicemia está alterada, Lu, aumenta a glicose em todos os fluidos corporais. Então, não aumenta só no sangue. Não é só o sangue que fica caramelizado. O exudato da gengiva fica caramelizado. E o exudato da gengiva fica doce, e isso é substrato para qualquer infecção na boca. Lógico que a doença periodontal assim, é a mais gritante no caso do diabetes, mais cárie, né? Enfim, perdas de elementos dentários podem acontecer em função da sustentação dessa glicemia alterada. Olha só. Então pode acontecer também o contrário. Problemas bucais, desde os mais simples até algo mais grave, pode acarretar doenças que não tem nada a ver com a boca? Totalmente, Lu. Dá exemplos para a gente entender como que isso acontece na prática. Doenças neurodegenerativas, infecções à distância, por exemplo, uma infecção urinária, um abscesso em alguma parte do corpo que a pessoa não entende de onde surgiu. Peraí, vamos lá. Infecção urinária, o que isso tem a ver com a boca? Eu posso estar com uma infecção urinária e causar um problema na boca ou é o contrário? Lu, tanto faz. As duas coisas? Tanto faz. Tanto um problema na boca pode gerar uma infecção urinária de repetição, sendo a boca um reservatório para essa infecção urinária, tá? Como uma infecção urinária pode adoecer a boca. É uma via de mão dupla. Então, só para facilitar o entendimento, tá? A infecção urinária, ela é uma infecção que pode acontecer localizada, ou ela pode ser uma infecção alta, né? Que a gente chama quando sobe essa infecção para o rim, correto? O tratamento da infecção urinária depende de um exame de urina, aonde é feita uma análise de bactérias, onde é feita uma cultura para identificar qual é a causa dessa infecção urinária. E aí, então, é feita uma escolha do tratamento. Se for uma infecção bacteriana, normalmente é tratado com antibiótico. Se for uma infecção fúngica, é tratado com antifúngico, correto?
Essa infecção ela é tratada e ela é solucionada. Porém, se tiver um reservatório dessas bactérias da infecção urinária na boca, e as cavitações ósseo-necróticas são assim, as que são assim, se comportam com maior reservatório de micro-organismos na boca, quando essa bacteremia ou essa infecção fúngica cair na corrente sanguínea novamente, ela vai afetar novamente e vai favorecer uma infecção urinária de repetição. Olha, Então, você tem que tratar, lógico, a boca e tem que tratar a infecção urinária. Mas se você não for lá e resolver o ponto da causa, você vai ficar tendo uma infecção urinária repetidamente. Por exemplo, tá? Quando a gente pensa em meridianos de energia, Lu, os dentes que estão no meridiano do terreno urogenital... Explica o que é meridiano de energia, porque muita gente não sabe, pra gente entender. A cultura dos meridianos de energia vem da medicina chinesa, né? Quem é acupunturista, né? Quem trabalha com massagem, que conhece, quem trabalha com reflexologia, né? Conhece bastante esse termo, né? Reflexologia e meridianos de energia. Nós temos no nosso corpo vários meridianos de energia. O que são isso? São canais energéticos que passam por órgãos, por vísceras, por vértebras da coluna, por dentes, né? E no caso da boca, a boca se comporta como ela é um microsistema, tá? Assim como a gente tem representações do nosso corpo na orelha, que é o tratamento auriculopuntura, assim como a gente tem representações do nosso corpo na planta dos pés, que daí é a reflexologia podal, nós temos uma reflexologia bucal, tá? Então, cada dente está relacionado com determinados órgãos do corpo, é isso? Isso. Então, nós temos dentes que são correspondentes, através desses meridianos de energia, a órgãos, vísceras, vértebras da coluna, enfim, outras estruturas no nosso corpo, né? E quando a gente fala em meridiano de energia, os dentes que correspondem a esse terreno urogenital, falando da infecção urinária, são os incisivos. Quais são os dentes incisivos? São esses 4 dentes da frente, em cima, e os 4 dentes da frente, embaixo. Então, se você tem um adoecimento nessa região, seja uma cárie, seja uma doença periodontal, seja um tratamento endodôntico insatisfatório, seja uma cavitação ósseo-necrótica nessa região, essa doença nessa região enfraquece energeticamente todo o meridiano correspondente a esses órgãos. Olha. E no caso, o terreno urogenital, seja a bexiga, uretra, né, vagina, enfim. E aí isso sustenta também o processo de adoecimento de repetição. Olha, que interessante. Então, até o posicionamento dos nossos dentes, não ter um dente, ele está no lugar errado, também pode... digamos assim, estimular ou facilitar determinadas doenças? Sim, Lu. É lógico que a gente vai precisar de um outro encontro para falar sobre a falta de dente, a genesia de dente. Não é legal você trazer isso, porque a gente mostra assim, peraí, então muita coisa que tá na minha boca, que eu não quero cuidar, ou eu não me importo em cuidar, não tá prejudicando só minha boca, não. A genesia de dentes, quando, assim, você pensa, não formou o dente, mas por que não formou o dente? Tem toda uma bagagem histórica, de memória celular, de influência até da constelação familiar envolvida, tá, Lu? Porém, quando a gente pensa hoje, aqui na condição real, no dia a dia, uma genesia, uma não formação de um germe, seja de um dente permanente ou de um dente de leite, pode gerar um espaço ósseo nessa região. Porque normalmente o germe do dente, ele se forma quando a mãe ainda está gestante, tá? Se alguma coisa aconteceu nesse processo de gestação e tal, e o germe não se formou, ou por questões genéticas, ou por históricos, né, de familiares de memória celular, que isso não aconteceu, essa região fica vaga, fica um vácuo. E se nesse vácuo aconteceu uma infecção,
Ali Aí é um pode. reservatório de Entendi. foco inflamatório infeccioso. E normalmente elas são as cavitações ossinecróticas ou os nicos, que é uma nevralgia induzida por cavitação ossinecrótica e pode gerar dor ou adoecimento em qualquer parte do corpo. Entendi. O bruxismo, ele tem muito essa correlação também, porque o bruxismo não é uma doença só bucal. Não, não. O bruxismo, ele é uma doença bucal, ele é uma doença emocional, ele é uma doença nutricional. Gente, então o bruxismo não é tudo igual. Não, não, não. Por exemplo, Lu, se a pessoa tiver num momento emocional muito estressante, e eu tô falando das relações amorosas, das relações mãe e filho, das relações de trabalho, enfim, qualquer condição emocional que afete essa pessoa, mesmo que ela não perceba que isso está afetando essa pessoa, pode gerar um aumento na pressão que é realizada nos dentes, que a gente chama essa parafunção de apertamento, ou pode gerar a parafunção de bruxismo, tá? Eu tô falando de questões emocionais que podem influenciar na parafunção de bruxismo e apertamento. Porém, se essa pessoa tiver uma deficiência nutricional, principalmente, Lu, de minerais, aí eu tô falando de magnésio, de manganês, de cobre. Então, quando essa pessoa tem uma deficiência de minerais, ela pode favorecer o bruxismo. O magnésio, por exemplo, ele é um mineral extremamente importante para a saúde global. Mas no caso do bruxismo, ele é responsável pelo relaxamento da musculatura. Olha, Se você não tiver magnésio, adianta seu usar a placa músculo, pro bruxismo e tá com deficiência de magnésio. seu músculo não relaxa. Olha, E aí, se ele não relaxa, ele fica o tempo inteiro tensionado. Mas isso é só na boca, Lu? não. É no corpo inteiro, né? Então, a gente precisa olhar também que fatores nutricionais. Verme, até a minha avó sabe que verme gera bruxismo. Olha. Porque ela falava assim, minha filha, esse menino tá rangendo o dente, deve estar cheio de verme. Então, assim, é Olha. um conhecimento até popular. Eu não sei ainda culturalmente aqui no Espírito Santo, eu moro aqui há 6 anos e meio, né? Mas lá no Amazonas, a criança, quando range os dentes, você já sabe que é verme. Então, já tem que tratar verme também, né? Então, olha só, 3 possíveis causas de bruxismo, correto? Outra coisa, fatores de oclusão. Então, se a pessoa tem uma mordida inadequada ou uma pressão maior em alguma região da boca ou uma mordida cruzada, enfim, isso também pode favorecer o bruxismo. Por quê, Lu? Porque a boca fica o tempo inteiro querendo compensar aquela deficiência ou aquela situação. Então, se tem uma mordida cruzada, a boca tenta ranger os dentes para tentar igualar. O objetivo de ranger é desgastar para igualar. Olha só. Então, assim, infelizmente, o corpo tenta compensar aquela deficiência, aquela questão oclusal, e aí vai desgastando os dentes para buscar esse equilíbrio novamente. Então, olha só, se você tem um caso, né, de bruxismo, ou se algum ouvinte conhecer alguém que tem bruxismo, uma parafunção de apertamento, a gente tem que olhar todas essas possíveis causas. Senão você até trata errado, você acha, não, eu já uso placa, eu tô tratando meu bruxismo. E aí não acaba. E quem tem bruxismo, se tratar correto, deixa de ter ou é algo que você acaba tendo que tratar pro resto da vida? Não, Lu, é possível de tratar e curar um bruxismo, tá? Olha É só que legal. identificar Uma as pessoa fala assim, causas. eu tenho bruxismo e acha que pro resto da vida vai ficar com aquilo. Não. Por exemplo, se o seu bruxismo for verme, Vai ser mais simples, né? né? Mas se for fatores emocionais, mais verme, mais deficiência nutricional, trata tudo isso, a pessoa costuma melhorar. Se for questões oclusais, aí a gente entra numa avaliação ortopédica ortodôntica, né? Para poder corrigir uma mordida, para melhorar um posicionamento de dente, para melhorar uma pressão exacerbada em alguma região que a gente chama de contato prematuro, né? E aí sim a gente consegue resolver as causas do bruxismo e solucionar um problema que infelizmente aumentou demais na pandemia, Lu, por fatores emocionais. E se a pessoa não trata, o que pode acontecer? O risco é muito grande para desgaste dos dentes e aí perda da dimensão vertical e uma série de consequências na mordida, na articulação, dores, enfim. Dor de cabeça. Dor de cabeça, principalmente. Fraturas de dentes. Então, assim, estatisticamente aumentou muito as fraturas de dentes na pandemia.
também por causa da parafunção de apertamento e bruxismo, então as pessoas apertam, rangem mais, e aí um dente que está enfraquecido por uma questão endodôntica ou por uma restauração mais extensa ou uma prótese que deixa o elemento assim mais fragilizado, pode acontecer de trincar e de fraturar e a pessoa vir a perder esse elemento por causa dessa fratura. Isso é muito legal quando a gente começa a entender as causas por trás das doenças, as multicausas, porque te abre possibilidade de enxergar melhor o que está acontecendo com você, buscar um tratamento correto, porque o que acontece muitas das vezes, pegando esse exemplo clássico do bruxismo, é isso: eu tenho bruxismo. E a pessoa convive com aquilo e pronto. E às vezes por falta de informação, de achar que é uma coisa que é dela, né? E a gente vê que não é. Isso acontece com várias outras doenças nessa birrelação, digamos assim. Para citar outro exemplo, Lu, eu sempre converso com os meus pacientes antes de fazer a avaliação intraoral, né? E os pacientes falam assim: eu tenho tireoide. Falei, ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem que você tem tireoide, mas o que você tem na sua tireoide? É um hipotireoidismo? É um hipertireoidismo? É uma doença autoimune da tireoide, né? Um Hashimoto e tal. Aí que a pessoa, então, entende que... eu tenho problema na tireoide. Isso, exatamente. Então, Lu, o hipotireoidismo é uma doença subnotificada. A quantidade de pacientes que eu atendo que tem hipotireoidismo e não sabe é gigantesca. Chega a ser 70% dos meus pacientes. É lógico que essa é uma estatística minha, tá? Eu não sei dizer isso para você no mundo científico, tá bom? Porém, por que o hipotireoidismo aumentou tanto? Principalmente por causa de contaminantes, e na boca a gente tem uma enormidade de contaminantes, de metais pesados, de restaurações plásticas, né, que tem bisfenol, triclosan e tudo mais, que funcionam como disruptores endócrinos, não atrapalha a absorção dos hormônios produzidos naturalmente por você. O estresse, toda vez que o paciente tem uma situação de estresse, ele entra em hipotireoidismo. Agora, você imagina isso, se tá todo mundo ansioso, estressado, como que a tireoide vai funcionar? Então, a conversão do pré-hormônio T4 em hormônio da tireoide T3 não acontece se você estiver estressado. Então, em situações de estresse, a tireoide não funciona adequadamente. A outra coisa, Lu, é que a tireoide, para produzir o hormônio tireoidiano, ela precisa de vários elementos. Então, ela precisa de ferro, e aí tem um monte de gente com deficiência de ferritina, com deficiência de ferro, com anemia, né, e tudo mais. Ela precisa de magnésio, de B6, de selênio, enfim, uma série de micronutrientes. E as pessoas hoje estão cada vez mais desnutridas e não sabem disso, né? Porque o nosso solo está pobre, porque a gente já chega num momento que a gente não absorve bem os micronutrientes. Tem estilo pessoas... de vida, né? Exato. Fast food. Exatamente. Então, as pessoas estão cada vez mais deficientes de micronutrientes e, por isso, elas entram no processo de adoecimento da tireoide. Além disso, tem as causas bucais. Né? Tem o que a tireoide tem a ver com a boca, gente? Pois é, claro que tem, né, Lu? Pertinho. Claro que tem. Então, da mesma forma, para a gente entender o raciocínio, correto? Um foco inflamatório bucal, ele pode adoecer qualquer órgão. Então, um abscesso cerebral, uma conjuntivite, uma infecção urinária, como eu já citei antes, um fungo no pé pode estar relacionado com foco bucal. E por que não a tireoide? Né? Lógico que também pelo meridiano de energia correspondente pode adoecer a tireoide, um dente pode adoecer a tireoide, assim como um foco inflamatório infeccioso pode afetar a tireoide. Quando nós temos uma inflamação no corpo, e eu estou falando de uma desbiose, de uma doença periodontal, de uma cárie, de uma cavitação osteonecrótica, a gente aumenta um hormônio no nosso corpo que se chama cortisol. Toda vez que você tem uma alteração do cortisol, que você tem uma sobrecarga dessa produção e que você sobrecarrega adrenal, o que acontece? O seu corpo entra em alerta. Ele entende que você está sob forte estresse orgânico e emocional. E aí ele faz o quê?
diminui as produções hormonais para salvar a sua vida. Então, eu diminuo os hormônios sexuais, diminuo os hormônios da tireoide, e você entra numa situação de deficiência hormonal. Tá naquela constância, né? O cortisol é importante, mas ele na hora errada e da Desregulado. quantidade errada. O problema, Lu, é a sustentação São. disso. Então, tudo bem você ter uma situação de estresse um dia. Tudo bem você ter uma inflamação um dia. Mas e quando a inflamação é crônica? E quando o estresse é crônico? Aí é que mora o perigo. A gente falar de intestino, então, intestino em boca, você deve Nossa, pegar muitos casos assim que a pessoa não faz muito. nem ideia. Muito, Lu. A desbiose intestinal é um outro problema de saúde que a maioria das pessoas nem sabe que tem, tá? E se a gente não tratar a desbiose de todo o trato digestório, eu tô falando do intestino até a boca, a gente não resolve esse desequilíbrio, tá? E o intestino, ele é um órgão extremamente importante pra gente, porque é onde são produzidas nossas células de defesa, é onde é produzida serotonina e uma série de hormônios são produzidos também no intestino. Então, se você tem uma inflamação intestinal, você tá doente, muito doente. Olha só, e aí pode se manifestar de ter agravamentos na boca, até porque a gente vê, às vezes, o próprio Sim. mau hálito, que parece ser uma coisa simples, pode ser um sinal de algo muito grave. Mau hálito é outro tema que dá uma outra conversa com você, Ó, já Lu. temos vários videocasts para gravar um só sobre o mau hálito, um só sobre terapia neural, falar dos meridianos, outro só sobre bruxismo, mas isso que é legal, a gente entender, né, Isso que aí. quanta coisa tem por trás e para que as pessoas entendam que tem muita coisa que tem solução sim, pra gente achar que eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não é simples assim. Aham. E a gente não trabalha sozinho, né, Lu? Eu sempre falo em todos os encontros, todas as oportunidades, que a gente tem uma gama de profissionais que trabalham junto com a gente. Então, a gente tem o médico integrativo, a gente tem a nutricionista funcional, que são profissionais que, trabalhando juntos, a gente consegue resolver um monte de coisa, Lu. Então, aumenta demais a resolução dos problemas, porque a medicina integrativa, a nutrição funcional, a odontologia biológica, ela busca a causa dos adoecimentos. E quando você realmente trata a causa dos adoecimentos, você tem uma maior chance de cura e resolução das doenças. Então, por que as pessoas estão doentes? Ela se aceita diabética, ela se aceita hipertensa, ela se aceita com bruxismo. Mas nunca alguém chegou e disse para ela assim, olha, a causa da sua hipertensão é isso, isso, isso. A causa da sua diabetes é isso, isso, isso. Então, temos que resolver as causas para, então, solucionar o problema. E como que foi na sua vida, Lu, quando você, parou não parou assim, mas começou a ter um olhar não só da odontologia, só da boca, e passou a ter essa linha integrativa de olhar para a boca, olhando o corpo como um todo? Começou com o Mark, Lu. Mark fez a pós-graduação de Que medicina é seu marido funcional. médico, né? Verdade. Eu acho que todo mundo conhece o Mark, né? Desculpa. O Mark é meu marido médico, ele fez uma pós-graduação em São Paulo, com o Grupo Sintonia, o pessoal do Laí Ribeiro, ele fez uma pós-graduação lá. E na pós-graduação, ele teve uma aula de odontologia biológica. Uma não, várias, né? Mas a primeira aula de odontologia biológica que ele teve, que foi com um dos meus professores, que é a Ana Carolina Tralli, ele tirou a foto do slide, que era justamente da reflexologia bucal, né? Dos meridianos correspondentes, os processos de adoecimento com o corpo. Ele tirou a foto e disse assim para mim, estuda isso, que eu tô aqui de queixo caído. Você precisa saber disso. E aí foi o pontapé inicial para eu mudar completamente a minha prática clínica. Então, assim, eu não deixei de ser dentista, eu continuo dentista, eu continuo uma clínica geral, porém eu uso recursos de tratar os pacientes como ozonioterapia, laser terapia, terapia neural, a escolha de materiais diferentes. Então, a gente lá não usa metal, né? A gente não usa materiais restauradores plásticos, a nossa escolha de anestésico, a nossa escolha de terapêutica. Outro dia eu fui fazer uma cirurgia e o esposo da minha paciente falou assim, mas você não vai passar um antibiótico? Ele falou bem baixinho assim, mas você não vai passar um antibiótico?
falei assim, mas eu tô passando antibiótico. Não é o antibiótico Que você tá que você tá acostumado. acostumado, mas eu tô passando antibiótico. Aí ele olhou pra mim, mas tem um analgésicozinho? Ao medo da dor, né? Exatamente. Então, assim, ele ficou chocado. Ele foi acompanhando a esposa fez um procedimento, inclusive uma cirurgia de Nico, né? Uma cirurgia de cavitação osteonecrótica. E aí ele ficou chocado com a prescrição dela. Eu falei, então, na verdade, a prescrição dela começou muito antes, porque como a gente trabalha com manipulação, homeopatia, né? E enfim, alguns recursos que a gente usa da natureza de caráter antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, então ela precisou fazer comprar e se preparar para fazer esse procedimento. Mas ela estava com uma cobertura antibiótica, anti-inflamatória e analgésica. E às vezes nem precisou de um antibiótico. Não precisou. É lógico que a gente não quer que o paciente tenha dor de jeito nenhum, né? E eu até digo para os meus pacientes, olha, se doer, toma o analgésico que está mais habituado. Mas normalmente não vai doer, Não dói, porque né? a gente tá... Isso, a gente usou ozônio, a gente usou o laser, a gente usou terapia neural, você tá coberto com uma suplementação anti-inflamatória analgésica. Tem uma grande chance de você não precisar de ter nenhum complemento analgésico para dor. Porém, se doer, não fique sofrendo. Eu sou contra sofrimento. Toma analgésico que está mais acostumado, seja uma dipirona, seja um paracetamol, enfim. Legal. Mas a maioria dos pacientes fica assim, chocado. Nossa, não tomei nada, não senti nada, tô ótimo. Nossa, não inchou, não sangrou, não doeu. Mas é todo um preparatório, né, Lu? É lógico que se é uma cirurgia de urgência e emergência, e eu não tenho condição de preparar esse paciente para o procedimento eletivo, cirúrgico, ou seja, aí a gente, lógico, vai entrar com antibiótico terapia, anti-inflamatório analgésico, porque não dá tempo de preparar esse paciente, é uma urgência ou emergência. É lógico que se esse paciente tem um risco aumentado para uma endocardite bacteriana, né, para um problema cardíaco mais importante, porque ele usa uma válvula, ou ele tem um prolapso, ou ele tem alguma coisa, é lógico que a gente vai fazer uma profilaxia antibiótica e vai dar continuidade ao tratamento antibiótico. Não é que o antibiótico deixou de ser usado na minha prática clínica. Ele é usado se necessário. Mais estratégico. Isso, exatamente. E às vezes a gente até perde o hábito de prestar atenção em determinados pontos, falando no caso da boca, né? E nem imagina que tem essa relação. Por isso que é importante, sim, ir ao dentista regularmente e principalmente pensando nisso. Às vezes aquela dorzinha de dente lá, que doeu um pouquinho, depois passou, depois doeu e não tem nada no dente, pode representar algo que pode acontecer isso, de ter uma dor, ter algo e você falar, nossa, aqui não tem nada. Pode. Lu, sabe o que eu recebo muito no consultório? Dores crônicas. Fibromialgia, enxaqueca, dor. Eu tenho um paciente que tem uma dor específica na planta do pé, fascite plantar, por exemplo. E é só no pé esquerdo. Né? Aí eu digo assim, ó, eu desconfio de um foco bucal, vou procurar. Se eu encontrar e a gente testar e tiver relação, porque, Lu, um foco bucal pode ter relação com adoecimento ou não, tá? A gente testa lá na hora, eu faço um exame que chama biorressonância nipônica, onde a gente testa essas relações. E aí, se houver essa relação, a maioria das pessoas melhora quando a gente trata o foco bucal. Olha que legal. Então, eu tenho um paciente, Lu, que tinha dor de cabeça desde criança. Olha. Ela era criança e ela se lembra de ir ao hospital, ao pronto-socorro, tomar remédio na veia para melhorar de uma enxaqueca. Aí você pensa assim, mas uma criança não tem causa bucal disso daí, né? Não é possível. E realmente, a principal causa da enxaqueca dela era uma alteração vascular. Porém, ela tinha cavitação, que são infecções inflamatórias ósseas, ela tinha um dente que estava trincado e fraturado. E que ela estava enrolando para fazer a extração. Porque achava que era só estético. Isso, exatamente. E aí ela estava sustentando aquela... Ela tinha problema na tireoide, ela tinha hipotireoidismo. Enfim, então, aí foi tratar, remover todos esses focos, cuidar da tireoide. E aí ela teve um retorno comigo e falou assim, nossa, eu nem me lembro a última vez mais que eu tomei remédio para dor de cabeça. Olha que legal. Então, é muito bacana, muito legal, muito legal. Dores crônicas, então, a chance de estar relacionado com o Nico é muito grande.
Uma boca mal cuidada, não tem como a pessoa tá saudável, tá bem, tá com uma saúde bem cuidada, que às vezes a gente exclui, né? A pessoa cuida da alimentação, faz atividade física, tá cuidando de um monte de coisa, mas meus dentes estão ótimos e E negligencia, Lu, digamos a pessoa assim. não sabe. Olha, eu vou dar todo o desconto para quem já mudou o estilo de vida, para quem já cuida da alimentação, para quem faz a higiene do sono, para quem faz tudo certinho, gente. E não resolve certos problemas. Esse paciente é o melhor. Por quê? Porque ele já está pronto. Só falta o detalhe. Ele já desparasitou, ele já desintoxicou, ele já desinflamou. Ele chegou para mim pronto. Então é a cereja do bolo a odontologia, né? Mas E que aí, às vezes é, assim, fundamental. E às vezes a sim. pessoa até desiste, né? É. E por quê? E ele vai no dentista. Eu tenho vários pacientes, Lu, que vai regularmente ao dentista. Mas o dentista fala para ele assim: não troca essas restaurações de amálgama, não. Restaurações de amálgama são aquelas prateadas que hoje em dia já são proibidas aqui no Espírito Santo. Olha. Não é feito mais aqui em lugar nenhum. Porém, muitas pessoas ainda têm essas restaurações, tá? E aí o dentista fala assim: não mexe com isso daí, não troca essas restaurações, não, porque senão vai dar um canal no seu dente, ou vai dar um problema, alguma coisa assim. Lu, essas restaurações metálicas de amálgama, elas são extremamente tóxicas pela liberação de um metal pesado que se chama chumbo. Mercúrio. E algumas têm várias ligas metálicas, mas o mercúrio é o mais danoso dessas restaurações de amálgama. E o mercúrio, ele é um metal pesado extremamente tóxico para o cérebro. Então, doenças neurodegenerativas, perda de memória, Alzheimer, Parkinson, estão extremamente ligadas a contaminantes metálicos, seja das restaurações de amálgama, seja de implantes metálicos, enfim. Quanta... E isso é real, assim, né? É constante. Sim. E aí, nesse caso de restauração, troca isso mesmo anos. Mas eu já tô há muitos anos. Dá para ter um efeito? Sim. É lógico que a gente, quando vai fazer uma remoção segura de amálgama, né, dentro dos protocolos de proteção, a gente faz um preparo também do paciente para essa remoção. Então, é feita uma suplementação de caráter quelante, antioxidante, para diminuir a quantidade de contaminantes que a pessoa tem no corpo. E aí, então, a gente vai fazendo as remoções paulatinamente. Então, não pode ser feito tudo de uma vez também, porque a gente não consegue isolar totalmente o dente. Existe uma contaminação na remoção, na substituição da amálgama pela cerâmica, que acontece via dente, via elemento dentário, porque ele não é maciço, ele é poroso. E aí é absorvido. Então, por isso a gente tem uma limitação na hora de fazer a substituição e a troca. Entendi. Doenças autoimunes também totalmente a ver? Nossa, metais, Lu. Metais. Titânio, mercúrio, estão extremamente ligados a doenças autoimunes. Doenças periodontais, porque gera desbiose. Porque a desbiose afeta a boca e afeta o intestino. E o intestino é o berço do nosso sistema imunológico. Então, se você tem uma desbiose intestinal, um leaky gut, que é um aumento da permeabilidade intestinal, as chances de você ter qualquer doença autoimune, Lu, seja uma tiroidite autoimune, seja uma doença articular autoimune, seja uma, psoríase, olha, vitiligo, várias doenças autoimunes estão relacionadas com desbiose bucal e intestinal. Olha, viu quanta coisa que a nossa boca influencia. E muito, muito obrigada por esclarecer tanta coisa, trazer aí, eu imagino como seus pacientes devem ficar felizes, assim, porque é tão bom, né, quando a gente tá com um problema ali que a gente acha que é nosso, eu tenho isso, e de repente a gente vê que tinha uma causa oculta que a gente não sabia. Muito obrigada, eu queria que você fechasse aí fazendo as suas considerações finais quando a gente se fala desse tema das doenças que têm relações bucais, sim, mesmo não sendo na boca. Não, eu que agradeço, assim, é uma alegria estar aqui com você, falar sobre esse tema. Se eu puder fazer uma sugestão para os nossos ouvintes, é de que você realmente faça boas escolhas na vida, né? Tudo são escolhas, né? Você escolhe o alimento que você come, você escolhe o lugar que você mora, você escolhe o lugar que você trabalha, com o que você trabalha. Você escolhe o seu dentista, você escolhe o seu médico, você escolhe fazer ou não fazer atividade física, né? Então, que realmente você busque
fazer boas escolhas mais saudáveis. Isso vai ajudar você de sobremaneira para qualquer coisa na vida, desde uma prevenção de uma doença neurodegenerativa a uma saúde global, a uma melhor performance esportiva, enfim, do que você pretende para sua vida, sua qualidade de vida e a longevidade, né? Com saúde e qualidade de vida. Obrigada, e esse é o nosso objetivo aqui no Quero Me Cuidar, que a gente possa contribuir aí um pouquinho. Cada semana a gente traz um tema novo, a gente traz profissionais diferentes para ajudar quem quer se cuidar. Você pode seguir a gente lá no Instagram também, @Quero Me Cuidar. Várias pílulazinhas de conteúdo a gente solta lá para te ajudar, e semana que vem te encontro aqui no nosso próximo episódio.